Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Nerd Perfil, pois é, voltamos aí de novo e nesse Nerd Perfil nós vamos falar aí um pouquinho sobre o lado cinza do universo Bleach. Vamos falar um pouquinho sobre Quincy's, Hollows e Shinigamis, pois é, eles não são bonzinhos e malvadinhos como a história nos dá a entender. Alguns fazem o que fazem por obrigação e outros têm até um lado podre aí que eles não assumem, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos começar aí falando sobre os Quincy's, porque, cara, os Quincy's, cara, quando você conhece a história deles, dá até uma certa pena, né? De alguns, não de todos, mas de alguns. Porque é o seguinte, cara, antigamente existiam vários planos, né? O rei das almas dividiu o mundo de antigamente em vários planos, e você tinha aí os Hollows, né? Que atacavam seres vivos e também as almas. E os Shinigamis tentavam derrotar esses Hollows, né, com suas espadas. E esse processo, quando você derrotava um Hollow com a sua Zanpakutou, você purificava esse Hollow. A alma desse Hollow voltava e ia em direção à Soul Society, era purificado de fato, né? Já no caso dos Quincy's, eles eram humanos com poderes mágicos. E eles tinham a habilidade de matar também os Hollows. Eles tinham capacidade para matar um Hollow. O problema dos Quincy's é que quando eles matavam um Hollow, essa alma não podia ser recuperada por ninguém. Essa alma se desfazia e sumia da existência. E isso afetava o equilíbrio, né, dos planos como um todo. E aí é que tá, cara. A Sociedade das Almas, quando eu entendi essa história, eu fiquei pensando por que os Shinigamis nunca tentaram dialogar com os Quincy's para chegar num acordo, né? Porque dava pra, por exemplo, usar, sei lá, uma divisão científica, por exemplo, para ajudar os Quincy's nesse processo. Eles poderiam ter uma arma, por exemplo, de purificação, alguma ferramenta de purificação para ajudar eles. Mas não, em vez disso, eles deixaram os Quincy's por muito tempo crescerem, né? Eles cresceram em números. E eles estavam matando tantos Hollows, destruindo tantas almas, que os Shinigamis tiveram que intervir. E acabaram tendo que passar o cerol aí nos Quincy's, né? Os Quincy's praticamente foram extintos, né? Com exceção de um ou outro que a gente vê ali na série, como é o caso do Ryu e do pai dele. Só que os outros Quincy's que sobreviveram a esse momento aí de massacre, eles vão retornar agora nessa parte aí do anime que vai chegar ano que vem. E vão vir com sangue nos olhos. Porque, cara, eles foram destruídos assim, sem muito diálogo, sabe? Dava pra impedir esse massacre, mas a Soul Society meio que não ligou muito pra isso não. Meio que o pessoal lá o pessoal lá meio que cagou, tá ligado? Pros Quincy's até que não tinha mais como ignorar, né? Infelizmente. Então, assim, os Quincy's, na verdade, por muito tempo eles foram vítimas dos Shinigamis, né? E assim, era uma coisa que foi a falta de diálogo que levou isso tudo. Foi sangue ruim com sangue ruim agora. E agora, né, no anime a gente vai ver aí essa revanche, né? E no mangá, lembrando que no mangá já tá a história completa lá, você pode pegar e ler se você quiser, tá? Falando rapidinho sobre os Hollows são bem interessantes aqui, porque como eu falei, os Hollows eles são purificados, né, pelos Shinigamis. E o que eles são exatamente, né? Eles são almas que, assim, depois de um tempo que o ser morre, a alma dele tem que ser enviada para a Soul Society por um Shinigami. Só que, cara, pessoas morrem a granel todo dia. Então, tipo, não é simplesmente, os Shinigamis conseguem levar o máximo, conseguem levar 100% das pessoas, né, que morrem. Não, isso não acontece. É muita gente para dar conta e acaba que muitos na verdade, viram Hollows, né, que com o passar do tempo, essas almas que não foram levadas para a Sociedade das Almas, elas acabam sofrendo uma espécie de corrupção. Eles começam a sentir um desejo, uma fome, né, uma fome insaciável. Eles acabam querendo suprir esse vazio que eles sentem, essa fome absurda, devorando outras almas ou ainda, né, devorando pessoas que tenham uma alma poderosa. Então ele pode devorar os mortos e vivos, né, simultaneamente. E o que acontece? Conforme eles vão se alimentando, dessas almas, eles vão ficando cada vez mais poderosos, né, até o ponto em que eles chegam na forma de Vasto Lord. Quando eles chegam na forma de Vasto Lord, eles não precisam mais se alimentar, eles não precisam mais
desse subterfúgio, né, que os Hollows mundanos têm. Então é bem interessante porque a alma meio que se estabiliza, né, e eles conseguem aí viver mais ou menos ali como se fosse um Shinigami também, de certa forma. É a versão deles, claro, mas daria para fazer também. E o que acontece? Os Hollows, como eu falei, eles são importantes para o equilíbrio, né, do mundo como um todo, porque eles precisam suprir parte. Eles têm essa meio que uma missão, meio que uma espécie de missão instintiva de devorar o máximo de almas possíveis para poder manter ali numa faixa etária, né? Porque almas, pessoas nascem o tempo todo também, da mesma forma como morrem o tempo todo, nascem o tempo todo também. Então a gente sempre tem novas almas aí entrando, né, nesse bonde aí, né? Nesse ciclo de vida, morte e reencarnação. Então os Hollows, eles também têm um papel ali nessa história, né? Só que a gente vê eles basicamente como algo que tem que ser extirpado de fato, né? E a gente vê que eles são praticamente um dos grandes desafios, né, dos Shinigamis, porque, cara, é muito Hollow, é um plano inteiro, toda uma existência só com eles, então é muito Hollow pra dar conta, é realmente muito complicado pra Sociedade das Almas aí lidar com essa galera, tá? E por falar nela, a gente vai falar aí dos Shinigamis, né? Porque os Shinigamis, eles são um grupo, que a gente vê ali do lado dos mocinhos e tal, mas não exatamente são mocinhos. Como eu falei aqui no caso dos Quincy's, eles cometeram alguns excessos, né? A gente vê que ao longo da história eles cometeram erros. Até nos fillers também a gente percebe aí que tem diversos erros cometidos pela Soul Society. E o que acontece, cara? Muitos desses erros a Soul Society não consegue lidar de frente, eles acabam jogando para debaixo do tapete. Isso é muito sacanagem, né? Os caras fazem um monte de merda, né? Usam de maneira excessiva e desordenada a própria força e abafam o caso. E achando que não vai dar merda mais pra frente. Mas, cara, sempre vai dar merda mais pra frente. Sempre. Não tem como você esconder as coisas pra sempre. Não tem como. E, bom, o que acontece, né? A gente também tem aí pessoas, né, na Sociedade das Almas que são completamente insanas, né? Como é o caso aí dos capitães. Cara, tem muito capitão ali que é maluco, né? Alguns exemplos aqui, não vou listar todos, mas a gente tem aí o Mayuri, que é genial, mas também é louco de pedra, né? Ele tem uma cobaia artificial lá que ele fez, que é a Nemo. Cara, dá até pena da Nemo várias vezes ali, do jeito como o Mayuri judia da Nemo. Porra, dava uma certa pena de ver ali diversas cenas, principalmente no mangá. Vou te falar que no anime eles deram uma suavizada ali em como o Mayuri trata a Nemo. Vou ser bem sincero aqui com vocês, tá? Outros aqui também, como por exemplo o Zaraki. Não tem nem o que falar aqui, cara. O Zaraki é completamente louco. O cara só pensa em batalha, só pensa em duelo, só pensa em matar. O cara é completamente insano, tá ligado? E a gente vai ver um pouco mais da faceta dele nessa nova fase aí que vai ter do Bleach também. A Nohana, que tem também uma história atrelada aí ao Zaraki, a gente vai ver que ela também, apesar dela ser uma médica e tal, ela tem toda uma história podre aí por trás e ela tenta fingir que não existe, mas não dá, o seu passado lhe condena. Como eu falei, não dá pra você esconder as coisas, sempre volta, cara, essas porra sempre voltam, então é complicado, cara. A história do Bleach é uma coisa muito mais complexa do que a gente vê, mas é justamente por isso que ela é tão legal, cara. É uma obra maravilhosa, apesar dos fillers, mas se você aguentar aí passar por alguns fillers ou pular, né, você vai ver que, cara, é uma história bem interessante aí que tem por trás da obra, beleza? Então espero que tenham gostado, comentem aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem, deem uma moral no Padrim, fale comigo lá no Discord. Valeu, nerds, fui!